Sabe, eu nunca imaginei que com 67 anos ia parar numa delegacia aqui em Ribeirão Preto, explicando para um delegado, um cara de bigodinho fino, por que o meu bisturi de precisão estava na minha mão direita e o órgão genital do meu marido, o Duda, na esquerda. Na hora que os policiais chegaram lá em casa, tudo que eu consegui dizer foi: tá ali, naquela caixinha de camurça, sabe? Aquela que ele guardava o relógio que ganhou quando vendeu 100 carros no mesmo mês. O policial mais novo, coitado, quase desmaiou. O mais velho só balançou a cabeça e disse: minha senhora, a senhora não é a primeira e nem vai ser a última. Mas eu sou, provavelmente, a única que fez isso com conhecimento técnico de farmacêutica, com todos os cuidados para não causar uma hemorragia fatal. Afinal, eu não queria que ele morresse. Não mesmo. Queria que ele vivesse. Para lembrar, toda vez que fosse ao banheiro, do preço que se paga por transformar meninas, recém-saídas do colégio, em troféus sexuais. Olha, a primeira coisa que a gente aprende na faculdade de farmácia é que todo remédio tem a sua dose exata, sabe? Uma gotinha a mais de clorofórmio na fórmula. E você mata o paciente. Uma gota a menos de anestésico. E a pessoa acorda gritando no meio da cirurgia. Foi essa precisão que me guiou naquela noite. O bisturi de aço cirúrgico deslizou como manteiga quente, exatamente como eu tinha praticado tantas vezes nos pedaços de carne que comprava no açougue. Primeiro o anestésico local, misturado com um calmante natural que eu mesma manipulei. 4 gotinhas na taça de vinho do Porto que ele tanto amava. Depois, o garrote improvisado com o cinto de couro italiano que ele tinha ganhado do filho no último dia dos pais. E, finalmente, o corte. Um movimento firme, cirúrgico, sem hesitação. Eu sabia que tinha que ser rápido, para evitar que o sangue espirrasse na colcha de crochê que a minha afinada mãe tinha feito para o nosso casamento. Irônico, né? Essa mesma colcha, agora, embrulhava o troféu que eu tinha acabado de conquistar, depois de 32 anos de mentiras. Meu nome é Clara Mendes. Hoje eu tô com 69 anos. E tô contando essa história depois de cumprir meus 2 anos de prisão domiciliar. Foi o que eu consegui, sabe? Graças a um bom advogado e às tais circunstâncias atenuantes, como eles falam, eu nasci em Batatais, cidadezinha aqui do interior de São Paulo, mas vivo há mais de 40 anos em Ribeirão Preto. Sou farmacêutica, formada com muito sacrifício. E fui dona da farmácia Vida Natural, que por muitos anos foi a única de manipulação aqui da região. Antes de continuar essa história, que parece novela mexicana, mas aconteceu bem aqui, no interior de São Paulo, eu queria saber quem tá aí do outro lado me ouvindo. Deixa aí nos comentários o seu nome e de onde você tá acompanhando. Tenho uma curiosidade danada de saber se o que eu vivi também acontece com outras mulheres em outras partes do Brasil. Se tem muita gente como eu, que viveu décadas acreditando num papel de esposa que não passava de figuração, num teatro de mentiras. Olhando de fora, minha vida era daquelas que o povo chama de abençoada. Casei com Eduardo Oliveira, o Duda. O cara que começou vendendo carro usado numa lojinha de beira de estrada e terminou como dono da maior rede de concessionárias do interior paulista. Tivemos 2 filhos, o Gabriel, que hoje é médico em São Paulo, e a Juliana, que trabalha com marketing digital lá nos Estados Unidos. Construímos uma casa linda num condomínio fechado. Viajávamos para a praia todo verão. Íamos em todas as festas beneficentes da cidade. O Duda era aquele tipo de homem que todo mundo admira, sabe? Bonitão, mesmo depois dos 50. Sempre bem vestido, com aquele sorriso largo de vendedor nato e um monte de história para contar. Ninguém imaginava, nem mesmo eu, que dividia a cama com ele, que por trás daquele sorriso existia um predador calculista. Um cara que colecionava meninas, como quem coleciona miniatura de carro. É difícil explicar como eu não percebi nada durante tanto tempo. Acho que a gente escolhe não ver o que vai doer demais, né? Enquanto eu me orgulhava de dar palestras sobre o uso consciente de medicamentos no postinho de saúde, meu marido dava aulas práticas para meninas da idade da nossa filha. Enquanto eu me dedicava a manipular remédios que salvavam vidas, ele manipulava mentes jovens, prometendo emprego, carro, uma vida melhor. A farmacêutica experiente, que conseguia identificar uma fórmula adulterada só de olhar, não conseguiu enxergar que estava casada com um monstro, fantasiado de príncipe encantado. Como diz o ditado aqui no interior, né? Não existe jabuti em cima de árvore. Se tiver um lá, ou foi enchente, ou foi mão de gente.
No meu caso, eu era o jabuti. E passei 32 anos achando que tinha subido na árvore sozinha. Quando eu conto essa história, as pessoas sempre perguntam: Nossa, mas como tudo isso começou? Pois bem, vamos voltar para 1983. Eu tinha 27 anos. Trabalhava na única farmácia de manipulação de Ribeirão, usando o conhecimento que ralei para ganhar na faculdade para preparar fórmulas personalizadas. Naquela época, isso era quase mágica para o povo daqui. Remédio feito sob medida. Quando nas farmácias comuns só tinha remédio de laboratório. Caro pra caramba, para a maior parte das pessoas. Foi nesse ano que o Duda inaugurou a primeira loja própria dele, depois de trabalhar anos como vendedor para os outros. Foi um festão, tinha até churrasco e música ao vivo. Eu fui convidada porque a farmácia onde eu trabalhava era fornecedora dos kits de primeiros socorros que ficavam nos carros da loja. Lembro de entrar naquele salão cheio de carro brilhando e me sentir um peixe fora d'água, com meu vestido simples e meu coque de farmacêutica toda certinha. Foi quando ele apareceu. O Duda era tudo o que eu não era. Extrovertido, falante, com aquela confiança de quem sabe exatamente o que quer da vida. Filho de imigrantes italianos que trabalhavam na roça, ele tinha aquele charme do homem que se fez sozinho, misturado com um sotaque meio paulistano que ele pegou quando trabalhou na capital. Me ofereceu uma taça de espumante e disse uma coisa que eu nunca esqueci. A senhora que faz aqueles remédios milagrosos? Pois então, eu tô com um problema que só uma farmacêutica como a senhora pode resolver. Achei que ele ia me pedir alguma pomada para dor nas costas ou um remédio para azia, mas não. Ele olhou dentro dos meus olhos, deu aquele sorriso de comercial de pasta de dente e completou: Tô com uma palpitação esquisita aqui no peito desde que a vi entrar. Deve ser algum problema no coração, não acha? Na hora achei brega pra caramba, mas também fiquei lisonjeada. Ninguém nunca tinha me cantado daquele jeito. Eu era a menina estudiosa de Batatais, que passava os dias entre livros e fórmulas, sem tempo para namorico. Nosso namoro foi um furacão. Em 6 meses, já estávamos noivos e em 1 ano casados. A família dele, tradicional e católica, me aprovou na hora. Afinal, eu era moça de família. A minha ficou deslumbrada com a chance de ver a filha casada com um empresário de futuro. O casamento foi na igreja matriz. Com direito a vestido de noiva com uma cauda de 3 metros e festa para mais de 200 convidados. Eu me sentia vivendo um conto de fadas, sabe? A menina simples do interior que conquistou o coração do príncipe encantado. Só que não existiam príncipes encantados em Ribeirão Preto nos anos 80. Apenas homens comuns com seus segredos obscuros. E bem guardados. Os primeiros anos foram bons, não posso negar. O Duda trabalhava como um condenado para fazer a concessionária crescer, e eu me dedicava à farmácia, que acabei comprando dos antigos donos quando eles se aposentaram. A gente tinha uma parceria que funcionava. Ele, com seu carisma, atraía clientes e negócios. Eu, com minha organização, cuidava das finanças e da parte burocrática. Em 1988 nasceu o Gabriel, nosso primeiro filho, e em 1991 a Juliana. A vida parecia perfeita, pelo menos nos álbuns de família que eu montava religiosamente todo fim de ano. Foi aí que começaram os primeiros sinais. Coisinhas pequenas que, olhando para trás agora, eram tão óbvias quanto um elefante no meio da sala. Perfume de mulher no paletó dele. Umas marcas de batom em guardanapo esquecido no bolso. Ligações que ele atendia e desligava correndo quando eu entrava na sala. Reuniões que sempre coincidiam com as formaturas das escolas da região. Viagens de negócios que ficavam cada vez mais frequentes e longas. A desculpa era sempre a mesma. O negócio está crescendo, Clara. Preciso estar presente em tudo. E crescia mesmo. Em poucos anos, a lojinha virou uma rede com filiais em várias cidades da região. O dinheiro entrava, os carros da família eram sempre os últimos modelos. Fizemos uma reforma na casa que praticamente dobrou o tamanho dela. Como é que eu ia questionar o sucesso? Hoje eu me pergunto como eu pude ser tão cega. Talvez porque eu estava ocupada demais com a minha própria carreira e com a criação dos filhos. Talvez porque, como muitas mulheres da minha geração, eu fui ensinada a não fazer pergunta, a não incomodar o marido com desconfiançazinha. Homem de negócios é assim mesmo. Eu dizia para mim mesma quando a dúvida apertava. O Duda sempre foi muito sociável. Eu justificava quando ouvia algum comentário vago sobre ele estar muito próximo de alguma funcionária nova. É o preço do sucesso.
Eu repetia para mim mesma quando passava mais uma noite sozinha, esperando por ele, que chegava tarde, cheirando a álcool e perfume barato. Engoli essas mentiras por anos, como quem engoliu um remédio amargo sem água. Mas nada me preparou para o que eu descobri em 2010. Eu tinha 54 anos quando o médico segurou minhas mãos entre as dele e disse aquelas palavras que ninguém quer ouvir. Dona Clara, infelizmente, é um tumor maligno. Vamos precisar começar o tratamento imediatamente. Câncer de mama, estágio 2. Com indicação de cirurgia, seguida de quimioterapia. Meu mundo desabou. Pela primeira vez, eu senti um medo real de morrer, de deixar meus filhos, minha farmácia, tudo o que eu construí. O Duda pareceu devastado com a notícia. Chorou comigo. Prometeu estar ao meu lado em cada etapa. Até reduziu a agenda de trabalho para me acompanhar nas primeiras consultas. Por um momento eu senti que a doença tinha nos reaproximado, revelado o amor que estava escondido debaixo das camadas de rotina e distância. A cirurgia foi em março daquele ano. Acordei sem uma parte do meu corpo, com drenos curativos, sentindo como se um trator tivesse passado por cima de mim. E lá estava o Duda, segurando minha mão, com aquele olhar preocupado que me fez acreditar que, apesar de tudo, a gente ia enfrentar aquilo juntos. A quimioterapia começou em abril. Meu Deus! Qualquer pessoa que já passou por isso sabe que não existem palavras para descrever. Meu cabelo caiu em tufos. Meu corpo rejeitava qualquer comida. Passei a conhecer cada canto do banheiro enquanto vomitava a alma depois das sessões. Minha pele ficou cinzenta. Meus olhos afundaram. Meu corpo, que nunca foi de Miss, ficou irreconhecível até para mim. Foi durante esse período que o Duda, aos pouquinhos, voltou à sua rotina normal. No começo, eram ausências pequenas. Preciso resolver um pepino na loja, meu bem. Volto logo. Essas ausências se transformaram em dias inteiros longe de casa. As ligações de como você tá se sentindo, querida, foram ficando mais raras. As noites ao meu lado na cama, depois dos enjoos, viraram exceção. Ele tinha compromissos inadiáveis, clientes importantes, reuniões estratégicas. Eu estava fraca demais para questionar. Ocupada demais tentando sobreviver para notar que a frequência das ausências dele aumentava, na mesma proporção em que a minha aparência se deteriorava. O tratamento durou 8 meses. 8 meses de inferno físico e emocional. Mas também foram 8 meses em que eu descobri uma força que eu não sabia que tinha. Estudei tudo sobre a minha doença. Comecei a preparar fórmulas naturais para aliviar os efeitos colaterais da químio. Me tornei especialista em nutracêuticos que podiam ajudar no tratamento. A farmacêutica em mim encontrou um propósito no meio do caos, e talvez tenha sido isso que me salvou. Não apenas do câncer, mas da depressão que vem junto com ele. Em dezembro de 2010, o médico finalmente deu a notícia que eu tanto esperava. Os exames estão limpos, Dona Clara. A senhora venceu. Chorei como criança no consultório. Liguei na hora pro Duda, que estava numa reunião importante em Araraquara. Ele pareceu genuinamente feliz. Disse que a gente ia comemorar no fim de semana, que eu merecia uma viagem depois de tudo que eu passei. Mas quando ele desligou o telefone, eu não fazia ideia de que ele estava numa suíte de hotel com uma garota de 19 anos, contratada como assistente de marketing da concessionária. Só que eu só fui descobrir isso quase 7 anos depois, quando o mundo que ele construiu começou a desmoronar. É isso que a gente aprende com o câncer, sabe? Às vezes a gente precisa destruir uma parte para salvar o todo. A quimioterapia mata as células boas junto com as ruins. Deixa cicatrizes, transforma o corpo e a alma. Mas no final, se a gente sobrevive, somos pessoas diferentes. Mais fortes. Mais conscientes da fragilidade da vida. E muito mais atentas aos sinais. Ironicamente, foi graças ao câncer que eu desenvolvi a força necessária para fazer o que eu fiz quando descobri a verdade sobre o meu casamento. Porque sobreviver àquele tratamento me ensinou que eu era capaz de sobreviver a qualquer coisa, inclusive a descoberta de que meu marido de 32 anos era, na verdade, um monstro vestido de homem de família. Mas espera lá. Antes de ir direto pro final, eu tenho que contar essa história lá do comecinho da minha vida. Porque para entender como uma senhora de família chegou ao ponto de pegar um bisturi e fazer justiça com as próprias mãos, você precisa conhecer o caminho todo. Eu nasci em Batatais, interior de São Paulo, em 1956.
Meus pais, seu Francisco e Dona Lourdes, eram comerciantes de mão cheia. Tinham um armazém de secos e molhados na rua principal. A gente não era rico, não, mas também não passava necessidade. O armazém dava para viver com dignidade e ainda guardar um dinheirinho para o futuro dos filhos. Eu e meu irmão, o Marcelo, que era 2 anos mais velho. Desde pequena, eu era fascinada pelos remédios que ficavam guardados numa caixinha de madeira lá em casa. Quando alguém adoecia, era minha mãe quem cuidava. Com chás, com compressas e, nos casos mais sérios, com os remédios da farmácia que seu Afonso, o farmacêutico da cidade, preparava com as próprias mãos. Lembro de ficar olhando os frasquinhos coloridos, os pós misteriosos, as pomadas com cheiro forte. Um dia, eu devia ter uns 9 anos. Perguntei para o seu Afonso como ele sabia fazer remédio para cada doença. Ele sorriu, ajeitou os óculos na ponta do nariz e respondeu: "É ciência, menina. Cada problema tem a sua solução. Basta conhecer os ingredientes certos e as proporções exatas." Ali, naquele momento, nasceu a minha vocação. Na escola, eu era aquela aluna que os professores chamavam de esforçada. Não era nenhum gênio, não, mas eu estudava feito uma louca. Enquanto as outras meninas sonhavam em casar e ter filhos, eu sonhava com um jaleco branco e vidrinhos de remédio. Era meio esquisito para a época, né? A gente tá falando dos anos 60 e 70, quando menina direita se preparava para ser esposa e mãe. Mas meus pais, graças a Deus, eram diferentes. "Estudo é a única herança que ninguém tira de você", meu pai dizia. E minha mãe completava: "Homem nenhum vai te sustentar melhor que os seus próprios braços, Clara." Terminei o colegial como a primeira da classe e consegui uma bolsa para estudar farmácia em Ribeirão Preto. Foi uma revolução lá em casa. A primeira pessoa da família a entrar numa faculdade. Meu pai contava para todo mundo que entrava no armazém: "Minha filha vai ser doutora, farmacêutica formada." A cidade era pequena, mas os sonhos eram grandes. Arrumei minhas malinhas, 2 para ser exata, e parti num ônibus caindo aos pedaços, com o coração batendo forte entre a animação e o medo. Chegar em Ribeirão Preto foi um choque. Em 1974, a cidade já era enorme, comparada com Batatais. Eu, menina do interior que conhecia todo mundo da minha rua pelo nome. De repente, estava num lugar onde eu era só mais um rosto anônimo na multidão. A faculdade, então, era outro planeta. Alunos de tudo que é cidade, professores com experiência internacional, laboratórios que pareciam coisa de filme. Me senti um peixe fora d'água nos primeiros meses. Dividia um quartinho numa pensão com outras 3 estudantes. Comia no bandejão da faculdade e cada centavo era contado 3 vezes antes de ser gasto. Mas, sabe como é, né? A gente dá um jeitinho. Logo fiz amizades, peguei o jeito das coisas e comecei a me destacar nas aulas. Eu estudava em dobro porque sentia que precisava provar o meu valor ali. Não era só passar nas matérias, era mostrar que uma menina de Batatais, filha de donos de armazém, podia ser tão boa ou melhor que qualquer um. E funcionou. No 2º ano, eu já era monitora de química farmacêutica, ajudando os calouros e ganhando uma bolsinha que era uma mão na roda. A faculdade me ensinou muito mais que fórmulas e procedimentos. Foi lá que eu entendi que conhecimento é poder, principalmente para uma mulher. Quanto mais eu aprendia, mais respeito eu conquistava. Os professores, quase todos homens, começaram a me tratar diferente quando viram que eu não estava ali só para arrumar um diploma e um marido. Eu queria mesmo era entender como cada substância agia no corpo, como as moléculas se combinavam para curar ou aliviar o sofrimento. Me formei em 1978, com direito à foto na colação de grau, que até hoje está na parede da sala dos meus pais, lá em Batatais. Meu pai chorou na formatura. Foi a primeira vez que eu vi aquele homem durão derramar uma lágrima. Minha mãe só ficava repetindo para os parentes: "Tá vendo? Eu falei que a minha filha ia longe." O plano inicial era voltar para Batatais e trabalhar na única farmácia da cidade. Quem sabe um dia abrir a minha própria, mas o destino tinha outros planos. Uma semana antes da formatura, recebi uma proposta que mudou tudo. Dr. Arthur, dono da farmácia central de Ribeirão Preto, me chamou no laboratório da faculdade, onde eu estava terminando meu trabalho de conclusão. Ele era um senhor de uns 60 e poucos anos, respeitadíssimo na cidade. Daqueles que todo mundo chamava de doutor, mesmo fora do trabalho. "Menina", ele disse, "tô precisando de alguém com o seu talento lá na farmácia. A gente está expandindo o laboratório de manipulação
e eu quero uma pessoa de confiança para tocar o projeto. Aceito o desafio? Era uma oferta que eu não podia recusar. A farmácia central era a mais tradicional da cidade, a única com laboratório próprio de manipulação, onde se preparavam remédios personalizados. O salário era 3 vezes o que eu ganharia em Batatais e, mais importante, eu teria liberdade para aplicar tudo o que eu aprendi. Aceitei na hora. Meus pais ficaram com o coração partido por eu não voltar para casa, mas também orgulhosos da filha estar sendo disputada no mercado. Comecei a trabalhar logo depois da formatura. Os primeiros anos foram de aprendizado intenso. Dr. Arthur era um mestre exigente, daqueles à moda antiga, que ensina mostrando os erros sem dó nem piedade. Farmácia não é lugar para mais ou menos menina. Aqui, precisão é questão de vida ou morte. Ele estava certo, claro. Um erro de cálculo, uma distração na hora de pesar um componente, e o remédio que deveria curar poderia matar. Aprendi a ter olhos de lince e mãos de cirurgião. A farmácia ficava num casarão antigo no centro de Ribeirão. No andar de cima, o laboratório de manipulação, o meu território. Embaixo, o atendimento ao público, com aqueles balcões de madeira escura e prateleiras até o teto, cheias de remédios. O cheiro era inconfundível. Uma mistura de álcool, ervas medicinais e aquele não sei quê de lugar antigo e bem cuidado. Eu chegava às 7 da manhã e muitas vezes só saía depois das 8 da noite. Manipulava de tudo, desde pomadinhas para assadura de bebê até compostos complexos para pacientes com câncer. Logo, fiquei conhecida entre os médicos da cidade. Manda manipular com a doutora Clara, eles diziam para os pacientes. O doutora era por cortesia, claro, mas no interior farmacêutico sempre foi meio doutor, né? Um resquício dos tempos em que era a gente que cuidava da saúde do povo quando o médico era artigo de luxo. Foi nesse período que comecei a me interessar por fitoterapia, o uso de plantas medicinais. Ribeirão Preto era cercada por pequenos sítios onde se cultivavam ervas tradicionais. Nos fins de semana, eu ia visitar esses produtores, aprendia com os mais velhos, coletava amostras, testava novas combinações. Dr. Arthur, apesar de ser um homem da medicina moderna, me deu carta branca para explorar esse caminho. Conhecimento não ocupa lugar, ele dizia. E planta que cura não é superstição. É ciência que a gente ainda não entendeu direito. Depois de 5 anos trabalhando como farmacêutica-chefe do laboratório, recebi a notícia que mudaria minha vida profissional. Dr. Arthur ia se aposentar e estava colocando a farmácia à venda. Fiquei arrasada. O novo dono provavelmente traria sua própria equipe, mudaria tudo. Numa conversa com meus pais, surgiu a ideia maluca. E se você comprasse a farmácia? Eu ri na hora. Como é que uma moça solteira de 27 anos, sem patrimônio além de um Fusca 74 e uma poupança magrinha, ia comprar um negócio daquele porte? Mas a sementinha foi plantada. Tomei coragem e perguntei ao Dr. Arthur quanto ele queria pela farmácia. O valor era assustador, claro, mas ele me surpreendeu com uma proposta. Você entra com o que tem de entrada, assume os equipamentos do laboratório como parte do pagamento, e o resto você me paga em 10 anos, com os lucros do próprio negócio. Era arriscado para ele e para mim, mas o velho farmacêutico confiava no meu trabalho. Não dormi por uma semana, só fazendo conta. Meus pais ofereceram as economias da vida inteira como entrada. Quase chorei quando eles abriram a caixinha de metal onde guardavam o dinheiro do colchão. Mas ainda faltava muito. Foi quando o Dr. Arthur fez a jogada final. Tem uma contraproposta. Fico como sócio, com 30%. Você fica com 70%. Eu te ajudo na transição por 1 ano. Depois, você vai comprando a minha parte aos pouquinhos. Negócio fechado. E assim, aos 27 anos, virei dona da única farmácia de manipulação de Ribeirão Preto. Mudei o nome para Farmácia Vida Natural. Reformei o espaço, modernizei o laboratório, mas mantive o charme antigo da loja. Os primeiros meses foram de puro terror. Acordava no meio da noite pensando nas contas. Mas como diz o ditado aqui do interior, cavalo bom não esmorece na subida. Enfrentei cada desafio de cabeça erguida. O negócio prosperou além da conta. A farmacêutica solteirona de Batatais agora era uma empresária respeitada em Ribeirão Preto. Foi num desses eventos de negócios que eu conheci o Duda. Era 1983, eu tinha 27 anos e estava completamente focada na carreira. Namoros?
Alguns, nada sério. Casamento e filhos pareciam coisas de um futuro distante. Como dizia minha finada avó, não sou contra casar, minha filha. Só acho que homem dá mais trabalho que galinheiro em dia de chuva. E eu já tinha trabalho que não acabava mais com a minha farmácia. A inauguração da primeira loja da Oliveira Automóveis foi um acontecimento na cidade. O Duda já tinha nome no mercado. Eu estava lá porque a farmácia fornecia os kits de primeiros socorros para os carros novos. Uma parceria que ele fez questão de manter. Nunca vou esquecer a primeira vez que vi Eduardo Oliveira em seu território. Ele circulava entre os convidados como peixe na água. Alto, moreno, com aquele sorriso de comercial de pasta de dente e um jeito de olhar que fazia a gente se sentir a pessoa mais importante do mundo. Quando nos apresentaram, senti uma coisa esquisita. Não foi paixão à primeira vista, sempre achei isso papo de novela. Foi mais como um reconhecimento. Como se uma parte de mim dissesse: "Ah, é você." Ele me contou sua história, de superação, parecida com a minha. No fim da noite me pediu o telefone. Pensei em dizer não. Cara bonitão, dono de negócio. Devia ter uma namorada em cada esquina. Mas algo me fez dar o número. Ele ligou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Era insistente pra caramba. No quarto convite recusado, ele apareceu na farmácia com um buquê de margaridas e um convite diferente. Que tal você me mostrar como faz esses seus remédios milagrosos? Aquilo me pegou. Nenhum homem tinha se interessado pelo meu trabalho daquele jeito. Mostrei a farmácia para ele depois do expediente. Ele ficou horas fazendo perguntas, parecia genuinamente interessado. No fim, me chamou para um cafezinho na padaria da esquina. Foi nosso primeiro encontro oficial. O namoro avançou rápido demais. Em um mês, ele já falava em me apresentar para os pais. Em 3, me deu um anel de noivado. Não pediu não. Ele simplesmente botou a caixinha na minha mão e disse: "A resposta tem que ser sim, porque eu já avisei para todo mundo que vou casar com a mulher mais incrível de Ribeirão Preto." Talvez eu devesse ter visto ali o primeiro sinal, aquela pressa, aquele jeito de não me dar escolha de verdade. Mas eu estava encantada demais para enxergar as bandeiras vermelhas. Ele parecia orgulhoso de mim. "Nós dois vamos conquistar essa cidade", ele dizia. E eu acreditava. Casamos em maio de 1984. Os primeiros anos foram de crescimento. Em 1988, tivemos nosso primeiro filho, o Gabriel. O Duda se mostrou um pai coruja. Pintou o quarto, montou o berço, segurou minha mão no parto. Chorou quando viu o filho pela primeira vez. 3 anos depois, em 1991, veio a Juliana. A dinâmica já foi diferente. Ele estava mais ocupado com a expansão dos negócios. Tinha aberto uma filial em Franca, passava dias fora. A década de 90 foi de crescimento exponencial para os negócios dele. Ele viajava cada vez mais. E foi aí que começaram os sinais de verdade. Ligações tarde da noite que ele atendia no banheiro. Viagens que apareciam do nada. Presentes caros sem motivo para compensar minha ausência, ele dizia, com aquele sorriso que derretia qualquer desconfiança. Uma vez, achei um recibo de hotel em São Paulo numa data em que ele devia estar em Campinas. Quando perguntei, ele teve uma explicação perfeita. "A reunião mudou de última hora, meu bem. Não quis te preocupar." Outra vez, uma funcionária minha comentou que viu o marido da doutora almoçando com uma moça bem jovem num restaurante chique. "Deve ser cliente importante", eu justifiquei. Desculpas sempre prontas. Explicações que faziam sentido, mas deixavam um gosto amargo na boca. Eu ignorei tudo por anos. Homem de negócios é assim. Eu repetia para mim mesma. É o preço do sucesso, eu concluía. Nas noites que passava sozinha naquela cama de casal enorme. Até que em 2010, aos 54 anos, veio o diagnóstico, câncer de mama. A primeira pessoa para quem eu liguei foi o Duda. Ele voltou de São Paulo no mesmo dia. Me abraçou, chorou, prometeu que a gente ia passar por aquilo junto, e por um momento eu acreditei. Ele foi o marido atencioso dos primeiros anos. Me levava nas consultas, estava lá na sala de espera durante a cirurgia. Acordei da anestesia me sentindo mutilada, e ele estava lá, segurando minha mão, com os olhos vermelhos de choro. "Vai ficar tudo bem, meu amor. Você é a mulher mais forte que eu conheço", ele disse. E mais uma vez eu acreditei. Aí veio a quimioterapia.
O inferno na terra. Meu cabelo caía em tufos. Eu não parava de vomitar. Meu corpo definhou. E foi aí que o Duda, aos pouquinhos, voltou a ser quem ele era. As ausências. As ligações que foram sumindo. As noites em que eu tremia de febre sozinha. Ele sempre tinha um compromisso, uma reunião que não podia ser remarcada. Uma noite, eu estava muito mal. Liguei para o celular dele às 2 da manhã. Precisava de ajuda para ir ao banheiro. A ligação caiu na caixa postal, várias vezes. Quando ele finalmente atendeu, ouvi música alta, vozes de mulher. Não posso falar agora. Ele sussurrou. Tô numa reunião com investidores japoneses. Te ligo amanhã. Desliguei. E chorei até dormir no chão do quarto. No dia seguinte, ele chegou com um buquê de flores gigante e um par de brincos de esmeralda. Para combinar com seus olhos quando você estiver recuperada, ele disse: eu não perguntei da reunião. Não perguntei do cheiro de perfume de mulher. Eu estava cansada demais para brigar. O tratamento durou 8 meses. Mas, no meio daquele inferno, eu redescobri minha força. Estudei, pesquisei, criei minhas próprias fórmulas para aliviar os sintomas. Em dezembro de 2010, o médico deu a notícia. Os exames estão limpos, Clara. Você venceu. Liguei pro Duda. Ele ficou super feliz. Prometeu uma comemoração, uma viagem. E eu, boba, me permiti sonhar com um recomeço. Mas sabe o que é mais bizarro? Enquanto eu fazia quimioterapia, descobri depois que ele levava 2 garotas diferentes para o apartamento secreto dele, no mesmo dia. Quantas de vocês aí também ignoraram os sinais óbvios por anos, hã? É assustador como a gente se convence do que é conveniente, né? Como a gente engole desculpa esfarrapada. Como a gente vira cúmplice silenciosa da nossa própria humilhação. Mas o destino, minha filha. O destino tem um jeito engraçado de acertar as contas. E no meu caso, o acerto de contas veio com um AVC. Mas não o meu, não. O dele. Era uma terça-feira de setembro de 2017. Eu estava na farmácia quando meu celular tocou. Era a Sandra, secretária do Duda. A voz dela tremia. Dona Clara, pelo amor de Deus, vem pra cá agora. Seu Duda caiu no meio do showroom. Tá com a boca torta. Não consegue falar. Gelei. Pedi pra ela chamar uma ambulância e voei pra lá. Quando cheguei, a cena era caótica. Ele no chão, cercado por paramédicos. Metade do rosto paralisada. Tentava falar, mas só saía um som engasgado. Eu reconheci os sinais na hora. AVC isquêmico. Fui com ele na ambulância, segurando a mão dele, dizendo que ia ficar tudo bem. A ironia da coisa não me escapou. No hospital, a correria. Tomografia, exames, formulários. Liguei para os filhos. O Gabriel veio de São Paulo. A Juliana, dos Estados Unidos, disse que viria assim que pudesse. O médico confirmou. AVC isquêmico. Mas tinham agido rápido. As próximas 48 horas eram cruciais. O Duda ficou 3 dias na UTI. Eu não saí do hospital. Dormi naquelas cadeiras horríveis, comi lanche da lanchonete. Queria que ele me visse ali quando abrisse os olhos. No 4º dia, ele foi pro quarto, já estava melhorando. Foi durante uma dessas idas rápidas em casa para pegar roupa limpa para ele que tudo desmoronou de vez. Eu precisava de um documento do Seguro-Saúde que ficava no escritório dele em casa. Um lugar que eu quase nunca entrava. A pasta estava na primeira gaveta, como ele disse. Mas quando fui fechar, a gaveta travou. Tinha alguma coisa atrás. Eu puxei com força e descobri um fundo falso. Lá dentro, uma pasta preta. Por um segundo, eu hesitei. Mas que segredo justifica um esconderijo desses? Eu abri. Meu Deus! Eram extratos de contas que eu nunca tinha visto. Escrituras de apartamentos que eu nem sabia que existiam. 3. Todos pagos à vista. E em todos os documentos, uma anotação no canto. Projeto Novos Talentos. Meu coração disparou. Que porcaria era essa? Peguei as chaves que também estavam ali e decidi. Eu precisava ver com os meus próprios olhos. Fui até o primeiro endereço, num bairro nobre daqui. Subi até o 3º andar. A chave entrou na fechadura perfeitamente. O apartamento era pequeno, mas todo arrumadinho. Parecia um showroom, com miniaturas de carros de luxo na estante. Fotos de meninas, todas muito novas, posando ao lado dos carros da concessionária. E no closet. A prova final.
Uma caixa de sapatos cheia de fotos. Fotos antigas, de papel, o Duda, com dezenas de garotas diferentes. Todas com cara de 18, 20 anos. Algumas fotos eram no próprio apartamento, várias. Na cama onde eu estava sentada. No verso de cada foto, um nome e uma data. Leticia, 19, 2006. Bruna, 18, 2008. Camila, 19, 2011. Reparei num padrão. Algumas daquelas datas batiam exatamente com o período do meu tratamento de câncer. Sentei na beirada daquela cama, segurando aquelas fotos, e senti o chão sumir. Não era só traição. Era algo sistemático, predatório. Fui para o escritório do apartamento e achei um notebook, sem senha. Abri uma planilha de Excel. Era um registro metódico, nomes, datas, desempenho, potencial e benefícios concedidos. Ajuda com faculdade, carro seminovo com desconto. Ficou tudo claro. Ele usava a concessionária como um terreno de caça. Pegava meninas humildes, prometia emprego, um futuro e as levava para aqueles apartamentos. Copiei tudo num pendrive, fotografei o que pude e saí dali sentindo um nojo que nunca tinha sentido na vida. No carro, vomitei na sarjeta. Nos dias seguintes, enquanto Duda ainda estava no hospital, eu visitei os outros 2 apartamentos. Cada um com um propósito. Um parecia um escritório de RH, para entrevistas. O outro, um estúdio fotográfico. A sistemática era a mesma. Fotos, registros, e a coisa só piorava. Descobri que uma das meninas, a Patrícia, era filha da Márcia, minha fornecedora de ervas há anos. Uma mulher que eu via toda semana, que eu via a filha crescer. Durante quase 3 semanas, eu vivi essa vida dupla. De dia, a esposa dedicada no hospital. De noite, a detetive, juntando as peças do quebra-cabeça nojento que era a vida do meu marido. O Duda melhorava a cada dia. E não fazia ideia de que eu tinha descoberto tudo, até que um dia, sentada no jardim de casa depois de chorar até secar, a ficha caiu. Eu não queria briga. Não queria divórcio. Eu queria justiça. Uma justiça que o sistema nunca ia me dar. A farmacêutica em mim. Metódica. Precisa. Começou a formular um plano. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, cara a cara. Você aí, teria coragem de dar um like, de curtir um vídeo sobre uma senhora de quase 70 anos que foi lá e cortou fora a ferramenta de traição do marido? Hã? Se você tá aí me julgando agora, o botão de curtir tá aí embaixo, ó, esperando sua decisão. Porque o que aconteceu depois que o Duda voltou para casa foi só a colheita inevitável de uma vida inteira plantando mentiras. E como dizia minha avó, Deus perdoa, eu não. Principalmente quando descobri que, enquanto eu lutava pela vida, meu marido construía um sistema inteiro de exploração de meninas vulneráveis. Para esse tipo de crime, não existe punição à altura. A justiça precisaria vir de outro lugar. Naquela noite voltei para o hospital com um sorriso sereno no rosto. O Duda até comentou: "Você parece mais leve, meu bem. É o alívio de te ver melhorando. Amor", eu respondi. Ele não percebeu que eu já não usava mais aliança. E nem o brilho diferente nos meus olhos. Não era mais o olhar de uma esposa. Era o olhar de uma juíza que já tinha dado a sentença. O Duda recebeu alta 1 mês depois do AVC. Eu mantive a fachada de esposa perfeita. "Você é um anjo, Clara", ele dizia. E eu sorria. Enquanto ele estava no hospital, usei cada minuto para me preparar. Organizei as provas. E estudei. Estudei anestésicos, controle de hemorragia, técnicas cirúrgicas. Meu conhecimento de farmácia virou minha maior arma. Um dia na planilha, encontrei um nome que fez meu coração parar. Larissa Campos, afilhada da minha melhor amiga, a Tânia. Eu mesma tinha dado presente de formatura para a menina. Lembro da Tânia, toda orgulhosa, dizendo que a Larissa tinha conseguido um estágio na concessionária do Duda, na coluna de benefícios. Ajuda com a faculdade e um carro seminovo com 40% de desconto. Aquilo foi um soco no estômago. Conversei com a Tânia. Dei uma desculpa qualquer. "Ah, ela saiu de lá", ela disse, meio sem graça. "Acho que não foi uma experiência boa. Mas aquele carro que seu marido ajudou ela a comprar foi uma bênção, apesar de tudo." Aquele apesar de tudo dizia tudo. Continuei investigando.
Falei com a Sandra, a secretária, com ex-funcionários, gravei conversas. A cada descoberta, minha determinação ficava mais sólida. Fui ao meu advogado, o Dr. Guzmão, com a desculpa de que estava escrevendo um romance. Fiz perguntas hipotéticas sobre crimes passionais. Ele riu e me deu uma aula. Se esse seu livro virar um crime real, Clara, não me chame para te defender. Ele brincou. Mal sabia ele. Comprei o kit cirúrgico. Bisturis, pinças, tudo da melhor qualidade. A desculpa? Precisava de instrumentos de precisão para manipular plantas delicadas na farmácia. Ninguém desconfiou. Manipulei o anestésico. Testei em pedaços de carne do açougue. Criei o sonífero perfeito, uma mistura de ervas potente, mas impossível de rastrear em exames de rotina. Quando Duda voltou para casa, preparei tudo. O quarto adaptado, os remédios organizados. Ele ficou comovido. Não sei o que seria de mim sem você, Clara, ele disse. Essa doença me fez ver o quanto desperdicei nosso tempo com trabalho excessivo. Quase ri na cara dele, mas só respondi. O importante é que temos uma segunda chance agora. E, no fundo eu pensava, sim, uma segunda chance, para eu acertar as contas. Observei ele por semanas. Notei que os velhos hábitos já estavam voltando. Ligações escondidas, mensagens apagadas. Um dia, vi uma mensagem no celular dele. Chefe, as meninas estão perguntando quando o senhor volta. A Juliana, principalmente, tá ansiosa pela mentoria. Aí, eu sube. Era a hora. Escolhi a data. Uma sexta-feira. Vizinhos fora, filhos longe. Sugeri um jantar de recomeço. Ele amou a ideia. Preparei a massa preferida dele. O vinho do Porto especial. E, claro, adicionei meu ingrediente secreto na garrafa dele. O jantar foi perfeito. Conversamos, relembramos coisas. Lá pelas 9, ele começou a bocejar. Nossa, esse vinho me deu um sono, ele disse. É normal, querido, respondi. Às 9h30, o ajudei a ir para a cama. Ele já estava quase apagado. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ele sussurrou. Pena que eu não posso dizer o mesmo, respondi. Mas ele já tinha dormido. Esperei mais 20 minutos. Fui buscar meu kit, vesti as luvas, preparei o campo. Administrei o anestésico local. Esperei os 7 minutos exatos. Respirei fundo e comecei. O bisturi deslizou com uma facilidade que me assustou. Trabalhei com calma, com a precisão de uma vida inteira. Não era raiva, era clínica. Em menos de 15 minutos, o procedimento estava feito. Peguei a peça e a coloquei com cuidado na caixinha de camurça do relógio dele. A embalagem perfeita para o seu maior troféu. Limpei tudo. Controlei o sangramento. Troquei de roupa e, às 10h40 em ponto, liguei para a emergência. A voz tremendo de adrenalina. Meu marido. Um acidente. Por favor, rápido. Tem muito sangue. Enquanto a ambulância não chegava, sentei ao lado da cama e olhei para ele. Acabou, Duda, eu sussurrei. Sua coleção de novos talentos termina aqui. Quando a polícia chegou, eu já sabia o que fazer. Depois de contar a história do acidente íntimo, olhei nos olhos do delegado e falei a verdade. Não foi um acidente. Eu fiz. E quero mostrar o porquê. Levei eles até o escritório e entreguei a pasta. As fotos. A planilha. Tudo. Vocês acham que eu premeditei uma vingança fria? Ou que eu estava protegendo futuras vítimas? O que vocês teriam feito no meu lugar? Sabendo que, enquanto eu passava noites vomitando por causa da químio, ele fotografava meninas de 18 anos nuas em apartamentos pagos com o nosso dinheiro, existe justiça para 32 anos de humilhação? Naquela noite, sentada na delegacia, não senti arrependimento. Senti alívio. A tranquilidade de quem finalmente equilibrou a balança. Ele tinha envenenado nossas vidas por anos. Eu só administrei o antídoto. O procedimento foi ensaiado mentalmente centenas de vezes. Verifiquei os sinais vitais, apliquei o anestésico, esperei os 7 minutos cronometrados e fiz a primeira incisão. O corte liberou mais sangue do que eu previ, mas eu estava preparada. Em 12 minutos, tudo estava completo. Eduardo Oliveira, o grande conquistador, estava permanentemente modificado. Seu instrumento de poder agora repousava na caixinha de camurça vermelha do seu Rolex.
Passei para o controle de danos. O cinto italiano que nosso filho deu de presente virou um torniquete perfeito. Limpei, fiz um curativo. Liguei para a emergência, com a voz mais assustada que consegui fingir. Quando a polícia chegou, não aguentei a farsa por muito tempo. Não foi um acidente, eu disse. Eu o castrei deliberadamente. E tenho motivos. Mostrei a eles a pasta preta, as fotos, os registros, o sistema de aliciamento. O choque nos rostos deles foi quase cômico. Conheço meus direitos, eu disse. Mas quero que vocês vejam isso antes de me levarem. Fui levada para a delegacia. Contei tudo ao delegado, sem emoção. Falei da premeditação, da execução, da descoberta. Ele me perguntou se eu entendia a gravidade do que fiz. Perfeitamente, respondi. Cometi um crime. Mas também entendo que existem atenuantes e não estou interessada em escapar da justiça, apenas em garantir que a verdade completa seja conhecida. A notícia explodiu. Farmacêutica castra marido após descobrir traições com dezenas de jovens. Virei notícia nacional. Meus filhos ficaram devastados. Como você pôde, mãe? O Gabriel perguntou. Eu busquei ajuda quando tive câncer, filho. Seu pai estava ocupado demais com as protegidas dele para notar. O processo foi rápido. Culpada. 4 anos de pena. Mas, pelos atenuantes, minha idade, saúde frágil, ré primária, a pena foi convertida em 2 anos de prisão domiciliar. O divórcio foi uma briga feia. No fim, dividimos tudo. Vendi minha parte na concessionária com a condição de que demitissem todos os envolvidos no esquema Novos Talentos. Aos poucos, meus filhos começaram a entender. A Juliana demorou mais, até que uma amiga dela confessou que também tinha sido assediada pelo pai. Sobre o Duda, soube que ele se mudou para uma casa isolada na praia, vive recluso, amargo, consumido pelo ressentimento. Nunca mais nos vimos. Os 2 anos em casa passaram rápido. Li, estudei, planejei o recomeço. Quando tiraram minha tornozeleira, a primeira coisa que fiz foi caminhar pelo centro da cidade. Alguns desviavam o olhar, outros sorriam, cúmplices. Eu virei uma lenda urbana, a dona Clara da farmácia. Meu negócio, surpreendentemente, cresceu. Muitas clientes novas, mulheres, vinham de longe só para me conhecer. A senhora virou um símbolo, minha assistente disse. Hoje, aos 69 anos, levo uma vida simples. A farmácia vai bem. Moro sozinha num apartamento cheio de plantas e livros. Meus netos não sabem da história toda. Apenas que vovô e vovó brigaram muito feio. Não me arrependo do que fiz. Não sinto orgulho, mas também não sinto vergonha. Foi um ato de justiça imperfeita, num mundo de injustiças perfeitas. Eu sou Clara Mendes, tenho 69 anos. E essa foi a história de como, depois de 32 anos de mentiras, eu dei ao meu marido uma lembrança permanente dos seus erros. Não tenho orgulho de tudo que fiz, mas também não tenho arrependimentos. Se você quer ouvir mais histórias de mulheres que não se curvaram diante da humilhação, se inscreva no canal, porque para cada história que você ouve, existem 1000 sendo silenciadas. Clique agora mesmo num dos vídeos que estão passando na sua tela para conhecer outras mulheres que, como eu, transformaram dor em força e humilhação em recomeço.